bem-vindas a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres empresárias inspiradoras para falar para você o que elas estão fazendo, os resultados, como crescer. É muito bom você ouvir, anotar e tirar insights e decisões aqui do podcast. Hoje a gente vai falar de resultado além de números, como o seu resultado é influenciado não só pelos números, pelo financeiro, pelas vendas. E quem está aqui comigo é ela, maravilhosa, chiquérrima, Cristiane Terribile. Ela que é sócia e diretora de operações da EBCom Contadores. E ela vai falar para a gente como que o resultado é influenciado não só pelos números, ou seja, a contabilidade não é somente a parte financeira. Seja muito bem-vindo, Cris. Obrigada, Carla. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso. Realmente, hoje a gente vê que muitos empresários não conseguem entender, às vezes, o seu resultado. E o segredo, às vezes, não está só na parte operacional, né? Ele está realmente na parte pessoal. E isso influencia diretamente os seus negócios. Me conta, aqui nos bastidores você estava me falando que você faz esse trabalho, então quando você vai atender um cliente na parte da contabilidade, você também faz essa análise da liderança? Exatamente. E o que você pega? Exatamente. Quando uma empresa chega para nós, às vezes, não só na parte organizacional a gente age, né? Então, a gente identifica, às vezes, alguns padrões na liderança, no empresário, que podem estar comprometendo o resultado do seu negócio. E com a experiência de quase 20 anos, né, atuando principalmente com empresários da área de saúde, da área de tecnologia, a gente identifica que a sua equipe sempre vai ser o reflexo do dono da empresa. E aí, a gente começa a trabalhar identificando padrões nesses empresários que podem estar comprometendo os seus resultados. Legal. Que tipo de padrões você enxerga? Olha só, é muito comum a gente identificar situações em que o empresário ele está tão focado no seu negócio e esquece do equilíbrio, né? Uhum. Do equilíbrio de você cuidar da sua saúde, como diz o Joel J, né? A sua família e depois o seu trabalho. E aí o desequilíbrio começa a acontecer, e o desequilíbrio que acontece na vida pessoal, em pouco tempo ele vai refletir também nos negócios, né? É uma questão de tempo, se isso não está em equilíbrio. Sim. E como que você faz, Cris? Porque é uma linha tênue, assim, de você vai fazer a contabilidade, ali, consultiva, a gestão, para você falar para o seu cliente que ele não está bem. Como que você faz? Olha, Carla, hoje a maioria dos nossos clientes, eles, além de clientes, eles se tornam grandes amigos, né? E com uma questão de tempo, eles conseguem entender que o que a gente quer entregar para eles é também um resultado que contemple uma dose que vai além dos números da empresa, né? Ele entende que a gente está ali também para cuidar da vida pessoal dele. Então, quando ele começa a relatar algumas situações, vamos pegar um exemplo, né? Alguma situação com o seu time, né? Então, às vezes está na liderança o problema, né? Está na forma como ele está levando, e se ele está em desequilíbrio na vida pessoal, consequentemente, isso está afetando o time. E às vezes ele nem percebe, né? Eu falo muito, Carla, sobre a necessidade do empresário, pequenos, médios, independente do tamanho do seu negócio, né? Entenderem que o resultado que você espera, às vezes, está no silêncio que você não faz. Né? Essa frase eu uso muito com os nossos clientes. Gostei. E eu gosto também quando chega um líder para a gente e começa a reclamar. O meu colaborador é desorganizado. Eu estou com muito problema de horário. Os meus colaboradores não vendem, tal. Aí você para e fala assim, tá, mas você é organizado? Isso. Você chega no horário? Você cumpre? Não, mas eles são pagos para isso. Mas não é assim. Eles é igual pais, né? Pai, mãe e filhos. O colaborador é a mesma coisa. Ele olha o que você está fazendo e ele se espelha, se inspira. Então, ele pode se inspirar a parte boa ou também a parte não tão boa. E assim a gente vai vivendo, né? Isso. E o empresário, ele sempre está tão focado, né, no seu negócio.
e às vezes ele esquece. Eu falo muito para os clientes quando a gente chega numa mesa para um atendimento, né? E às vezes a gente sente que eles estão desequilibrados, agitados, né? Então ali no escritório a gente até brinca, né? Tem muitos clientes que vão para realmente terem essa experiência, né? De sentar e conseguir enxergar com mais calma o que está acontecendo no seu negócio. Então, é muito comum aí a gente fazer grandes amigos e não só clientes, né? Nossa carteira é feita por grandes amigos. São quase 20 anos atuando e dentro da nossa região ali, da nossa cidade, a gente hoje é muito acolhido, é muito bem recebido por todos os clientes, porque com muita sinceridade, com muita conexão, a gente quer entregar para eles o que eles não veem muitas vezes. Sim. Né? Olha, eu acho que isso aí tem um pezinho de mentoria, hein? É muito mais do que contabilidade. Você já pega, o mentor, ele olha de fora, faz pequenos ajustes e resolve um grande problema que às vezes a pessoa não está enxergando. Ou algum problema que você já passou no seu time, é só ajustar ali o time do seu cliente e você olha... Tá pensando em mentoria já? Olha, hoje, não especificamente como negócio, mas o que a gente faz, eu não tenho dúvida que tenha uma mentoria por trás. Né? Com certeza. Eu falo muito para os empresários que tem duas coisas que mudaram a minha vida e a gente fala muito sobre as experiências próprias, né, e como isso gerou resultado. Então, a gente sempre observa que tudo dura o tempo que o empresário permite. Né? Então vamos lá, o feedback que você e o Rony falam muito sobre o feedback para o funcionário, por exemplo. Né? Se você quer que uma situação incômoda dure na sua empresa por 1 ano, ela vai durar. Se você quer que ela dure 1 dia, e não só nessa relação com a equipe, mas com um cliente que às vezes não está gerando resultado, que você sente que a margem não está legal, vai durar o tempo que você permitir. Então, essa frase é uma frase hoje que dita os meus dias e também é uma forma de eu orientá-los. Porque quando eles chegam com alguma reclamação ou com alguma situação, primeiro, você está permitindo isso. E até quando você vai permitir isso? Né? E a segunda coisa que eu falo muito é sobre, além de você estar permitindo e do tempo, é a proporção que você dá para as situações que acontecem no seu cotidiano. Então, é muito comum a gente ter desafios e grandes, né? E o segredo é a gente dimensioná-los. Outra mentora dentro do FIRE que nos orientou sobre isso, né, a Mari, falou, não são problemas, são situações, né, que você está diante e qual é a proporção que você está dando para elas. Né? Ela pode tomar a proporção do seu dia todo ou você dimensiona ela e despacha ela. Né? Você só aguenta o que você tolera. Se você está tolerando... O bem, você está aguentando e tendo isso no seu dia a dia, o bem. Se você está tolerando situações que não são tão legais, mas deixa para lá, vamos indo, isso vai se tornar uma proporção gigante. E isso para tudo, na verdade, não somente na parte empresarial, mas também na pessoal, né? Que você está tolerando na sua vida pessoal, não tenha dúvida, né? Você é empresário, que isso também está ditando o resultado do seu negócio. Total, reflete 100%. Isso. Na verdade, é primeiro a pessoa física. Você é a sua prioridade, depois família, depois o trabalho, e isso reflete com certeza. Cris, você falou aí do FIRE, a gente nem falou, né? A Cris é nossa sócia do FIRE Club, que é um dos nossos clubes de negócios, dentro da Mentoring League Society, que é a maior liga de mentorias do Brasil, com a educação executiva. A gente mentora a parte de gestão, marketing, vendas, processos, pessoas. A gente está aqui em uma das iniciativas do FIRE Club, que é a experiência do podcast de inverno. A nossa temporada de inverno tá bonito esse cenário, hein? Tá friozinho, não tá, Cris? Mas tá agradável hoje. Tá bonito. E se você quiser saber mais sobre o FIRE Club, saber como que a experiência pode mudar a sua frequência, como que a gente trabalha o empresário desde a parte pessoal até para o time e depois para os resultados efetivos, resultados comprovados. A gente tem muitos mentorados, alunos sócios que implantam pequenos ajustes, que é o que eu falei, pequenos ajustes muda muito o seu jogo, acelera muito o seu resultado. Tem um QR Code na sua tela, você pode apontar o seu celular
e ali você chamar o meu time e falar que você quer saber mais sobre o Fire Club e quem sabe você tá aqui na próxima temporada de inverno, de verão, nas alturas, cada hora a gente inventa alguma coisa que a gente é meio maluco. Ô, Cris, você gosta desse nosso jeito maluco? Me conta, você se identifica com isso? Olha só, foi um contato, né, que a gente teve com vocês inicialmente que ele furou a bolha definitivamente, né? Então, dentro do nosso negócio, estávamos numa estabilidade, estávamos estáveis, eu digo assim, de trabalho, organização, porque ano passado o nosso negócio cresceu mais de 40%, começou a ter dias de caos, né? Onde a gente precisava organizar e ao mesmo tempo crescer. E numa dessas oportunidades, acabei conhecendo vocês e realmente mudou totalmente o nosso olhar sobre o nosso negócio. Né? Então, a maioria dos empresários busca, de certa forma, né, uma estabilidade também profissional. Né? E a gente observa que a estabilidade não existe, é a forma como você lida, né, com os seus dias. E se você quer crescer, não combina, né, a estabilidade com o crescimento. O crescimento sempre vai trazer desafios. E após o contato com vocês, a gente teve muitas ideias, né? Começamos a mudar algumas regras do jogo, principalmente entendendo, né? O empresário tem que entender que o foco dele tem que estar nas vendas, né? É uma coisa que a gente, enquanto empresários contábeis, não olhava tanto para isso, né? E a maioria dos empresários também não olha, né? Então, isso mudou totalmente o jogo. Antes de conhecer a gente, vocês eram mais por indicação? Sim, totalmente. Nosso crescimento ano passado de 40%, ele foi totalmente vinculado à indicação. Nunca atuamos comercialmente, digamos, certo, né? Então, é essa experiência do cliente que fazia com que eles nos indicassem sempre, né? O padrão do nosso atendimento, a gente é muito ágil no atendimento, procura fazer sempre, entregar o nosso melhor. E aí, com isso, os clientes um vão indicando ao outro, né? Mas a gente entendeu que não é isso. E agora? Não é só sobre isso. Agora, nós estamos estruturando um time comercial, né? Começando isso. Principalmente investindo muito em tecnologia. Então, a gente está vendo aí muita inovação na nossa área de contabilidade. Então, hoje a contabilidade, ela tem muitas atividades. Nós já estamos lá com várias IAs já implementando, né? Mas sem perder esse jeito, né? Esse jeito Cris, Juliane, de toda a equipe reflete a forma como a gente atende os clientes, sempre com muito carinho. Tem uma frase que eu uso muito e que toda a equipe usa, né? Como eu posso melhorar o seu dia hoje, né? Então, como a gente pode te ajudar, né? Então, sempre que a gente recebe uma ligação, é sempre alguém pedindo algo que precisa, seja numa condução de RH, seja as dúvidas fiscais, né? Então, a gente sempre está muito antenado em tudo, principalmente voltado para a área de saúde. Infelizmente, nós já estamos, né, em 2025, eu falo, desde 2009, as clínicas médicas elas podem ter redução de base de cálculo. E até hoje a gente recebe clientes que ainda não estão tributariamente adequados, né? Sim. Então, esse é um trabalho que a gente adora realizar também, porque isso transforma o negócio. É uma economia real e lícita, né? Sim. E, então, os médicos hoje, eles focam tanto no atendimento dos seus pacientes, né? E eles deixam as suas empresas adoecerem, né? Literalmente, né? Eles vão empurrando a situação porque eles não têm tempo, né? Então, hoje a EBCON se adequa ao tempo dos médicos. A gente atende eles, às vezes, 6, 7 horas da manhã, 7 da noite, justamente para se adequar. Mas também a gente procura mostrar para eles a importância deles reservarem um tempo na agenda para cuidar disso. Sim. Né? É engraçado, né? Eles cuidam tanto das pessoas e aí deixam de cuidar deles. Exatamente. Mesmos. Então, se o médico hoje está nessa situação, a gente pode ajudar, né? Muito a gente legal. Tem esse olhar. Um enfoque aí que você deu sobre a inteligência artificial, é interessante a gente pensar, né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, como que a inteligência artificial ela pode te ajudar, mas toma cuidado para não robotizar. Ou seja, o robô ele vai ajudar você. Você citou a Mari, que é uma das nossas mentoras dentro do Serac Educação, né? E eu aprendi com a Mari que o robô está ali para fazer o corno job, que é o trabalho de corno. O corno job é o do robô, que é para as pessoas... Então, é para o automatizado, o que não precisa de atendimento efetivo. Mas se você robotizar o seu atendimento, não ter a parte humana, aí você vai perder
dinheiro em vez de ganhar eficiência. Então, claro, é muito importante que você tenha ferramentas de IA, de tecnologia, para te ajudar, para fazer esses trabalhos mais operacionais, reduzir custos, mas faça como a Cris faz. Tenha a parte humana. A Cris, na verdade, ela faz além, ela está entregando além do que ela foi contratada. Ela foi contratada para a parte de gestão, ali contábil, fiscal, folha, mas ela está fazendo um além, ela está olhando a mais, porque isso encanta o seu cliente, isso fideliza o seu cliente. E aí, o LTV, né, que é o quanto que o cliente fica na base, fica muito maior. Quando você pega alguém pela emoção, você pode até errar, mas a pessoa ela tá tão conectada emocionalmente com você que ela continua e ela aceita, ela perdoa, enfim, e vai para o próximo, né, Cris? Isso. Falando um pouquinho da IA que você falou, a gente hoje, dentro da estrutura, precisa cuidar justamente para que a IA ela execute aquilo que o cliente talvez não veja o valor, que são atividades repetitivas, né? E aí, sim, a equipe tem mais tempo para aquele olhar mais consultivo, né? Sim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E, realmente, hoje, os empresários, eles precisam entender que, quando eles vêm para o nosso escritório, né, quando a gente começa esse atendimento, o nosso objetivo, se ele permitir, né, é também transformar um pouco da vida pessoal dele, né, organizar essa vida pessoal, para que ele também tenha mais tempo para olhar para o que é mais importante. Né? Então, quando a gente estrutura um financeiro, coloca sistema, coloca os resultados a olho, né, para ele conseguir entender, ele também vai ter mais tempo, né? Então, tem algumas coisas que eles executam, que as suas secretárias executam, que poderiam ser mais organizadas. Sim. Né? E quando a gente fala de colocar o time para fazer coisas mais de atendimento, mais complexas, também envolve um treinamento de time, né? Aí acaba que o time também precisa ser desenvolvido. Você faz essa parte ou indica? Como que você faz com isso? Hoje, sim. Claro que a gente treina o nosso próprio time, né? Para que ele também possa olhar para as pessoas que ele está atendendo dentro dos clientes, né? Necessariamente entrar na clínica e fazer treinamento de pessoas, não. A gente não faz. Mas a gente faz com que essa pessoa enxergue o que ela está executando, sabe? Um pouco mais além, para que ela entenda, olha, isso que você faz vai levar a isso. Né? Aqui que entra a tua tarefa, que ela é importante. Se você falha aqui, ele vai afetar, né? Então, o financeiro dentro da empresa é onde a gente atua principalmente, né? E hoje, o empresário, ele precisa entender realmente, profundamente, que o seu negócio vai ter o resultado, a organização que ele tiver. Eu falo muito também sobre essa parte da espiritualidade, porque o empresário que ele acorda já agitado, pensando no problema, ele vai ter o resultado do seu dia, um monte de problema. Essa é a realidade. E qual é o primeiro pensamento do seu dia? Às vezes eu questiono os clientes, né? Para que ele consiga entender que aquilo que ele pensa quando ele abre os olhos é o que vai ditar o dia dele. Né? Então, tirar um momento para realmente sentir. Tem dias que você não vai estar bem, e está tudo bem, né? Nesses dias a gente tende a ficar mais reflexivo. Então, eu acho que todo profissional, não só o empresário, mas também, independente se você é CLT ou do cargo que você ocupe, isso precisaria ser feito por todos. Você imagina que um colaborador, se ele não faz esse movimento, ele pode levar um monte de coisa para dentro da sua empresa. Né? Então, hoje o empresário, ele, além dele ser responsável pelos seus próprios sentimentos, ele também precisa levar todo o seu time para a mesma mentalidade dele. Né? Então, eu falo muito com os clientes sobre a mentalidade. Eu e o Juliano trabalhamos muito sobre essa raiz aí, né? Se você tem algumas situações que precisam ser trabalhadas, não adianta você sair para o jogo sem trabalhar elas antes, né? E você vê alguma diferença entre homens e mulheres? Olha, Carla, eu tenho uma opinião que pode dividir opiniões, tá? Gosto, vai. Eu e o Juliano somos a prova viva disso, e se a nossa equipe estivesse aqui, eles poderiam atestar. O Juliano, ele é a razão, ele é o racional da empresa. E pelo tempo em que eu tentei exercer a mesma função dele no racional,
as coisas elas eram truncadas. A mulher, ela precisa, obviamente, fazer essa mescla, mas ela tem um olhar muito mais profundo sobre as coisas. Ela olha algo que é, às vezes, operacional, mas ela consegue entender algo maior por trás disso. Então, hoje, eu vejo que a mulher ela tem uma função dentro das empresas de olhar as pessoas, porque é as pessoas que fazem o seu negócio dar certo e a sua vida. É tudo sobre pessoas. E o homem, ele tem a função do trabalho. Então, já é bíblico isso, né? E a mulher, esse olhar mais profundo sobre as pessoas. Então, dentro da empresa, hoje, eu dividiria dessa forma. O homem, ele está olhando muito mais focado, né, no crescimento, ele está numa vertente diferente. E a mulher, ela vem com esse dom de olhar as situações muito além do que elas são visíveis aos homens. Tem coisas que a gente enxerga que eles não enxergam e tem coisas que eles enxergam. O Juliano me desafiou no início desse ano. Ele falou, nós vamos crescer, né? Então, quando ele falou isso para a mulher, eu falei, bom, eu tenho que cuidar das pessoas, porque se nós vamos crescer, isso tem um reflexo no time, né? Então, a mulher, ela vem estruturando aquilo que o homem vai pensando. Então, o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. A gente também vai direcionando o olhar dele, né? Mas eu não acho que isso divide opiniões, não. Acho que isso é extremamente coerente, na verdade. É que tem muitas mulheres hoje, Carla, como eu fui essa mulher, de tentar ser só a fortalecer, só ser essa força, né? E só ser a razão, né? A equipe que está comigo há 15, a nossa equipe é muito antiga, a gente tem lá um time que está com a gente há bastante tempo, sabe quem era a gestora Cris, antes de eu passar por um processo de 6 anos de um estudo profundo. Eu vivenciei 6 anos de uma escola chamada Em Busca do Ser. E a gestora Cris, a diretora Cris, que exercia suas funções, na época com uma determinada imaturidade, até eu tinha lá meus 28 anos, 30 anos, ela queria ser o homem do negócio, né? Ela queria realmente ditar regras, ter um outro perfil, né? E foi necessário digamos assim, uma tristeza profunda, até chamaria, porque assim, quando a mulher faz isso, ela desequilibra, né? Isso trouxe reflexos para a minha vida particular, né? E principalmente eu ia para o trabalho e eu não me encaixava naquilo, porque eu não era aquilo, né? Nós não temos esse perfil. Então, quando a gente traz esse outro olhar mais profundo e a gente se conecta realmente com algo mais profundo, a gente faz a gestão dos nossos negócios muito melhor, né? Então, esse equilíbrio de buscar primeiro se entender, se curar. Nós trazemos matrizes muito profundas que precisam ser olhadas, né? E só a partir desse momento a gente consegue cuidar do nosso time, quando a gente cuida, quando a gente se entende. Então, esse processo, para mim, foi um divisor de águas e hoje toda a equipe sabe o reflexo disso para o nosso negócio e para os nossos clientes também. Legal. O autoconhecimento, ele liberta muito. Liberta. Legal, que bom. Que legal que você passou. Assim, debatendo um pouco, por exemplo, eu e o Johnny, que a gente é bem complementar. Eu sou mais razão do que emoção. Olha só. Só que é engraçado que eu, com a razão, que cuido das pessoas. O Johnny, ele é emoção, só que ele que faz o crescimento da empresa, né? Ele que leva todo mundo para frente. Só que eu, com a razão, organizo. Então, é meio misturado do que você falou. Só que o que fez sentido, que eu falei, que faz sentido para mim, é que sou eu sempre que olho para as pessoas e falo, não, mas o que a gente vai fazer assim? Não, a gente tem que cuidar disso. Não, mas a gente tem que cuidar daquilo. Então, é um pouco misturado, mas eu acho que a essência do cuidado... A essência da mulher. É da mulher. Cada uma com as suas características, né, Carla? Mas Exato, assim, mesmo assim a essência o do cuidado. Porque é natural da gente, a gente quer mesmo cuidar e a gente quer mesmo cuidar da gente, cuidar do time, cuidar da família, cuidar dos filhos, dos avós, dos pais, a gente assume isso naturalmente, mas ao mesmo tempo acaba se tornando pesado. Se você não cuida de si primeiro, né? Então, por isso que eu falo muito sobre o segredo para os empresários que
E eu vejo que os empresários que já atingiram uma maturidade, eles já têm isso no perfil deles. Por isso que os empresários que às vezes a gente identifica que sentam na mesa com a gente, que eles estão trilhando esse processo, a gente percebe quando ele vai chegar lá. Os empresários que a gente já vê que tem um nível já de sabedoria, de sucesso, eles sempre reservam um tempo para o seu próprio desenvolvimento pessoal, né? E essa é a diferença. Se os pequenos empresários ou se aqueles que ainda não se encontraram no seu negócio fizessem esse momento de olhar para dentro, o resultado ele vai aparecer lá fora. Mas primeiro você tem que olhar para dentro. Com certeza. Né? Com certeza. Até assim, é possível crescer sem isso? É. Mas isso vai ter um custo. Provavelmente, e às vezes esse custo ele pode ser irreversível para sua família, para sua vida. Então, é possível. Tem muitos empresários que foram buscar isso depois que cresceram, mas a qual custo? Às vezes, de um crescimento da sua família, dos seus filhos, com várias marcas, né? E ali onde está o nosso maior tesouro, né? Então, é por isso que o mesmo pequeno empresário e mesmo aquele que ainda está trilhando, tire um tempo para esse desenvolvimento, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, mas como que eu vou ficar, sei lá, vou ter que fazer meia hora de uma meditação? Não, às vezes é questão de minutos. Sei lá, você está na fila de algum lugar, você está numa sala de espera em algum momento, faça eu falo muito sobre a respiração profunda, e nesse momento a gente se conecta, eu falo muito sobre o profundo silêncio de escuta. O que é essa escuta? Nós sabemos sempre o caminho que a gente tem que seguir. Só que a gente não para ouvir, porque a gente está, às vezes, no meio do barulho, né? Então, tirar vários momentinhos por dia para esse sentir, né? Então, é isso que você faz. É isso que eu faço, que eu aprendi a fazer, é isso que transformou a minha vida. E é assim que eu tento mostrar para as pessoas que elas podem mudar as suas vidas. Desde um CLT mesmo, que ele vai para o trabalho, às vezes, mal-humorado, ou se ele vai, calibre o seu sentimento, entenda o que você está sentindo, age em cima daquilo, não deixe que isso perdure, que isso afete a tua vida, a sua empresa, né? E principalmente, mais do que eles ainda, os empresários, né? Sim. Eles precisam fazer essa... E os homens em si, que normalmente às vezes estão à frente, e as mulheres, elas têm tantas coisas para fazer, os empresários estão sempre tão atarefados, e a última coisa que eles fazem deveria ser a primeira, que é a mais importante, que é escutar. E a gente tem essa escuta no silêncio. Do caminho, do propósito, a gente vai... Não é do dia para a noite, mas isso é um percurso que ele é sem volta. Depois o mundo pode estar fazendo barulho, várias pessoas podem estar ditando o caminho que você tem que seguir. Lá no fundo, se você faz esse silêncio, você já sabe o caminho, né? Muito legal. E o que mais no seu dia a dia? Você é mãe de 2. Mãe de 2, Pietro, 11 anos, Amália, 5 anos. Amália, 5. Isso. Casada com o Juliano. Juliano. Há quanto tempo? Nossa, agora ele me pega, porque ele sabe as datas. Juliano. 2000, fazem... Ajuda aí, Ju. 20 anos? 20 anos. Eu falo muito, legal, Carla, que é assim, o primeiro mastermind, ele acontece entre o casal. Então, você empresário, se você não está bem com o seu cônjuge, já está errado, viu? Independente do caminho que você está seguindo, vai dar errado. Então, a primeira coisa que tem que estar certo é esse mastermind entre marido e mulher. Se você não é casado, que nem você e o Johnny dentro da empresa, se vocês não estão alinhados, o time todo fica perdido. Então, segundo mastermind ali junto com o seu sócio. Alinhe, né? Discuta. Não, se um está olhando para um lado e o outro para o outro, não vai dar certo, né? Então, eu e Juliano, por um período, a gente olhou para lugares diferentes. Estava dando certo? Estava, mas a que custo, né? Então, esse alinhamento, ele veio justamente desse movimento que eu falei, da escuta. Legal. Né? E vocês são sócios desde então? Como que foi esse processo? Eu e Juliano iniciamos com auditoria. Então, isso nos trouxe uma bagagem muito grande de legislação, de perfeccionismo também, o que limitou, às vezes, esse crescimento que vocês nos apresentaram no Fire Club. Como a gente é muito perfeccionista no nosso trabalho, né? Não deixamos que o cliente pague R$1 a mais do que é devido de imposto, sempre cuidamos dos processos. Obviamente que isso tem um lado bom, um lado ruim. E a auditoria, nós nos conhecemos na auditoria, né?
Pouco tempo depois, tanto eu quanto ele tivemos uma oportunidade de trabalhar em empresas de capital aberto. Então, o Juliano foi um profissional que viveu entre São Paulo e o nosso interior, que é o Paraná. E eu também tive uma oportunidade numa empresa de capital estrangeiro, que era da China e também da Argentina, né? E lá nos trouxe uma visão muito, muito boa de negócio, né? De grandes empresas, de corporações grandes, com orçamentos grandiosos, né? Ali vocês já eram casados? Ou nós casamos namorados? nesse momento, onde nós dois, no mês em que, no mesmo semestre em que o Juliano partiu para essa empreita numa empresa de capital aberto, eu também, né? E justamente por isso que eu digo que os dois viajávamos muito, né? O foco, o nosso primeiro pensamento do dia era trabalho, né? Então, os dois sempre focados nisso. Claro que isso tem um ponto positivo, eu acho que todo mundo tem um momento que isso né? Mas também traz o desequilíbrio. Por isso que eu digo que isso não dura se você não tiver, primeiro, você bem trabalhado, né? As suas crenças, a sua vida. E aí, claro que depois a gente sentiu, né, essa necessidade, mas também ainda estava no momento depois o Juliano conta um pouquinho, né, sobre a parte dele. E aí nós resolvemos empreender. E para mim foi desafiador, porque eu saí de um fluxo de caixa diário de milhões, de uma empresa de capital aberto, para um fluxo diário de pequenos problemas, né? Então, aí que eu digo, por uns 2 anos, eu vivi o ser empreendedora num negócio pequeno, depois de ter vivido um negócio tão grande, né? Onde eu trabalhava com grandes empresários, com visões, e de repente eu estava no meu negócio, decidindo coisas pequenas. Extremamente desafiador. Demais, demais. Eu diria que foram 2 anos quase que diários de um pouco de choro, um pouco de... E foi nesse momento que eu resolvi buscar esse lado, viu? Não é sobre trabalho. Você tem que estar bem, seja numa grande empresa, seja na sua empresa, enfim. E aí eu busquei realmente esse conhecimento pessoal. Legal. E hoje, qual é a dica, o insight para quem trabalha com o marido? Para vocês juntam, separam? Como que é esse dia a dia, na prática mesmo, assim? O que vocês fazem para continuar o equilíbrio como casal e como sócios? Olha, Carla, eu poderia dizer várias coisas que nós fizemos e tentamos fazer, coisas que deram e que não deram certo. Mas eu vou dizer uma só, que ela resolve todos os outros problemas, que é a busca de cura pessoal. Tá? Então, se não está bom, se você está enxergando alguma situação, é muito comum, a gente tem até alguns mentores que falam sobre isso, se o seu marido te critica, por exemplo, e por que você está nessa situação? Porque você se sente julgada, é sobre o que você pensa sobre você mesmo. Quando você entende quem você é, né? Quando você entende e você tem esse auto-amor e você sabe, eu tenho esse problema, eu sou assim, e não vou dizer não vou mudar, não, eu vou me trabalhar. Você não permite que o cônjuge ou que alguém dite as coisas para a sua vida. Então, hoje, para o casal que trabalha junto, eu diria, antes de tentar alternativas, busque o seu conhecimento pessoal, sabe? Trabalhe você e entenda que tudo não é sobre o outro, nunca é sobre o outro, é sempre sobre você mesmo. Tudo é sobre você mesmo. E aí é bom cada um trabalhar. Cada um buscar. Si mesmo. Você sabe que o Ju tá aqui, ele me apoia nisso que eu falo. O primeiro movimento foi meu. Então, se você, mulher, tá numa empresa, tem um marido junto, o primeiro movimento normalmente é da mulher. Mas se for do homem, tudo bem, alguém tem que fazer esse movimento. Eu demorei 1 ano e meio, 2 anos para conseguir fazer com que o Juliano entendesse a importância disso. Mas ele começou a ver na minha mudança. Então, por que a gente não brigava mais? Porque no trabalho ou em casa? Porque quando um não quer, 2 não brigam, né? Então, quando você está estável, quando você já acordou, fez o seu silêncio interior, lembrando que ele pode ser só de 5 minutos, ele não precisa ser um tempo que você dedique a isso. Quando você está estável, quando você se estabiliza, viu? O marido, ele não vai, as reações do dia vão ser outras, né? E aí, então, hoje a dica que eu diria para o casal que está junto, empresários ou, né, enfim, que eles busquem isso, esse equilíbrio pessoal, interno, e isso vai se refletir na relação. Não adianta dizer, a gente não fala de trabalho em casa. Gente, falar de trabalho em casa é uma delícia.
quando o diálogo ele flui, quando é respeitoso, só que para isso existir tem que ter essa outra parte de você entender. O Juliano, às vezes, ele tem um ponto de vista e hoje eu já consigo entender, né? Por quê? A gente tem que escutar também o outro. A primeira reação do ser humano, Carla, quando a gente é criticado, é você espanar aquele momento. E tudo bem, essa primeira meia hora, mas é meia hora. Viu? O outro que te fala alguma coisa nunca é por o seu mal, é sempre por o seu bem, é sempre por sua evolução, né? Exatamente. Dá tira o ego um pouquinho, né? Fala assim, putz, deixa eu ver se realmente eu poderia ser de outro jeito. E a gente sempre fica na defensiva e já quer colocar argumento em cima disso, né? Se defender, e aí começa a discussão. Então, quando alguém te aponta alguma situação, primeiro reflita, sabe? Né? E às vezes a gente tem que ter esse momento de, poxa, porque é duro, né? Você ser. Sim. Mas aí isso vem para te lapidar. Sim. Né? E fazendo uma associação, um contraponto de lapidação, o mentor, aí jogando já para o negócio, o mentor tá aí também para isso, né? A gente vê muito alunos e mentorados que quando a gente fala alguma coisa e a primeira coisa, não, mas eu sou assim, eu sou assim. Calma, vamos lá. Olha aqui, faz isso. Testa e dá certo. Testa e vê se dá certo, aí você me conta. Aí depois volta todo feliz que deu certo. Então, a primeira reação mesmo negação. É afastar. Negação. Não, eu não sou assim. Eu não sou assado. Aí depois, não, pera, vamos lá, maturidade. Tira o ego um pouquinho e vamos ver, olha só, esse fulano fez isso, deu certo, esse aqui fez isso, deu certo. O resultado fala muito, né? E isso nas mentorias a gente trabalha isso muito. Mas é bom que a gente vê o resultado acontecendo também, né, Cris? Eu tô adiando a mentoria. Você tá diretamente contigo. Não, adiando. Tem umas que a gente... E aí o empresário tem que olhar para isso, né? Eu, enquanto empresária agora, dentro do clube, eu vejo que a gente precisa, às vezes, encarar alguns medos. Então, a gente sabe que em algumas situações a gente precisa ser trabalhados, né? Sim. E qual que é normalmente a reação? A gente demorar para encarar, né? Sim. Porque a gente tem uma situação que a gente sabe que precisa trabalhar. Mas quanto mais tempo a gente demora para olhar para aquela situação, que às vezes o mentor está ali te direcionando e você não está querendo olhar, mais tempo vai durar o problema. Então, assim, encare de frente, né? Os grandes resultados que a gente tem dentro do clube são das pessoas executoras. A gente fala, a pessoa executa no mesmo mês, na mesma semana, na mesma hora. E aí dá uma diferença bizarra, assim, bizarra. São crescimentos... Tem o período, Carla, a gente até no último FX, no penúltimo FX, nós voltamos para o quarto, a gente estava se sentindo espancados, no bom sentido, né? Tanta reflexão, tanta coisa que a gente precisava evoluir, né, nos nossos negócios. E aí você precisa de uns 2 dias para recuperar, não só a mente, o corpo físico, parece que você levou uma surra, né? Então, o empresário ele tem que estar aberto a isso. Me fala uma coisa que te espancou, mas que aí você atuou já. O Johnny fala uma frase, falar do Johnny, depois eu falo da sua, mas o Johnny fala uma frase, se o teu cliente te indica, ele está com dó de você. Você não está fazendo o seu trabalho direito, que é vender, né? Então, essa foi uma frase que foi um divisor. E até porque a gente sempre, óbvio, recebe com muito carinho as indicações porque elas vêm, né? Mas não é só isso, a gente também tem essa capacitação, né? Também ali no mesmo contexto, trazendo o Vini, né? A Nelly também que falam, nós não tínhamos rede social do marketing. Então, hoje, nós temos tanto conteúdo, a gente tem tanto conhecimento que veio desde a época da auditoria, experiência em SA, depois pequenos e grandes negócios. A gente atende empresários gigantes e atendemos o pequeno empresário também. Então, a gente tem tanta bagagem e a gente não levava isso para a rede social. Não comunica. Isso ficava dentro deste pequeno mundo de clientes. E aí foi aí que eu falei, gente, nós temos tanto a entregar e a gente não está levando isso para a rede social. Eu tenho mais facilidade com isso, o Juliano está nesse desafio também, né, de ir para a rede social, mas abrimos rede social e vamos começar. Agora está no seu primeiro podcast. E já, Carla, a surra que nós levamos, tua e do Rony, né, sobre a equipe, sobre olhar para as pessoas com outro olhar. Então,
A gente já tinha um olhar, até por isso que a nossa equipe tá com a gente há tanto tempo, mas a gente precisava levar a meritocracia, a gente precisava levar resultado. Depois desse movimento, a gente trouxe pessoas que são espetaculares dentro da nossa empresa para a sociedade. Legal. Fizemos o vesting, né? Estamos nesse processo. Então, o FIRE trouxe isso, trouxe essa visão de que sozinhos a gente não chega, né? Juntos a gente vai mais estruturado. Mais longe, né? Mais estruturado. Exatamente. Mais e com mais equilíbrio. Exatamente. Muito legal, muito legal. Top. É bom espancar de vez em quando. Só empresário tem que estar preparado, porque para não durar um ano inteiro. Não, tem que agir, aplicar. Isso. Muito legal. Estamos chegando na reta final. Você viu que a Cris falou de resultados, insights, decisões que o Fire Club trouxe para ela. Então não esquece, primeiro de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com quem precisa saber que o autoconhecimento liberta e traz resultados grandiosos, principalmente na sua vida pessoal, na sua felicidade. A gente precisa... Essa vida, essa ou a vida, né? Depende do que você acredita, é uma só. Uhum. Então, a gente está aqui para ser feliz, em primeiro lugar, né, Cris? Acho que a gente precisa ser feliz e você se entender, se acolher, ter os seus momentos de respiração, fazem toda a diferença. Não esquece disso, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Não esquece, se você quiser saber mais sobre o Fire Club, tem o QR Code na sua tela aí para você chamar meu time, entender melhor, entender se faz parte do seu jogo, porque a gente trabalha não só o empresário, mas também todo o seu time, sua equipe, com mentorias, com FX, que ela falou que é o nosso Fire Club Experience, que são 3 dias imersos para você trazer conteúdo, para trazer insights, para acessar um ambiente de negócio super próspero, com muitas parcerias e negócios que podem ser feitos não só por contadores, mas também por empresários de modo geral. E, Cris, na nossa reta final, eu quero que você fale de tudo que você fez na sua trajetória profissional. A gente já falou um pouquinho, mas compila 2, 3 coisas que faz que o seu resultado seja além dos números, mas que a empresária que está nos ouvindo, a mulher e o empresário que está nos ouvindo, para ele atentar, para ele tomar a chapuletada dele com esse podcast. Então, é assim, antes de você, empresário, sair tomando ações na sua empresa, né? Antes de querer mudar todo o jogo do seu negócio e antes de fazer acontecer, lá você precisa cuidar da sua mente. O primeiro lugar que ele precisa estar bem estruturado é os seus pensamentos. Aquilo que você pensa vai ser o resultado da sua vida pessoal e profissional. Então, o que eu diria sobre toda a minha trajetória cuide da sua mente, da sua matriz mental, do seu sentir, né? Do que você está vibrando, e calibre isso várias vezes por dia, tá? Isso vai acabar se tornando um hábito, e quando isso estiver saudável, estiver próspero, então a primeira prosperidade ela tem que estar na sua mente. E depois o seu negócio, ele automaticamente vai refletir exatamente isso que você já é, em ser, e aí você vai ter isso na sua empresa também. Muito bem. E para finalizar, um recadinho do amor para Juliano, que está nos ouvindo aqui, mas para deixar registrado que o Juliano representa para você, qual o recado que você quer dar para ele? Não vou me emocionar. O Ju, ele é estrutura, né? Ele quem o conhece, quem tem a oportunidade de conhecer o Brinco, o Senhor Terrible, não tem como não se apaixonar, no sentido de pessoa, ser humano. Ele é inteligentíssimo. O que me fez me apaixonar, casar com ele, foi essa inteligência dele. Ele é proteção demais para nós, para nossa família. Ele é proteção para o empresário. Ele cuida dos pequenos detalhes. E eu até brinco, né? Ele tem condição de reverter problemas de milhões. Ele ajuda empresários a olharem seus números de uma forma espetacular. Mas ele tem uma dificuldade de estar aqui, ó. Então, é isso, que ele é extraordinário. Quem tem a oportunidade de conhecer, sabe. O Juliano vai ter, não sei em que momento a gente vai postar, mas ele vai ter o episódio dele no JM Cash, então lá no canal do Johnny. Assista. Vamos deixar o link aqui
se já foi publicado, vamos deixar o link aqui do JM Cast com o Juliano para vocês conhecerem e também se apaixonarem por ele. Isso, eu deixo. Você deixa? Então deixo. tá bom. Cris, muito obrigada. Obrigada por você ter vindo até o friozinho de Campos do Jordão. Obrigada pela confiança, por ser nossa sócia do Fire Club. Tamo junto. Vamos viajar juntos em breve. E obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. A minha gratidão por vocês, Carla, é imensa, né? Vocês estão mostrando o caminho pra gente e agora a gente tem que tomar as rédeas e seguir o caminho. Né? Executar isso. Executar. Mesmo. Muito bem. E para você que nos ouviu, nos assistiu até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com quem precisa saber, principalmente sobre autoconhecimento, que é a chave desse podcast. E até o próximo Líder Maravilha. Um beijo. Tchau. Tchau.